Então, vamos começar esse bate-papo aqui hoje, né? Primeiro, eu quero agradecer aí o Luiz Robusti, conhecido como Robusti, pelo menos para mim, né? Agradecer a disponibilidade de estar aqui conosco, né? Agradecer a presença de todo mundo e pedir para as pessoas deixarem o microfone no... Renato, se puder colocar o microfone no mudo, só porque o som acaba interferindo um pouco aqui no bate-papo, né? E a ideia hoje, eu vou me apresentar rapidamente, eu acho que só a Tamires, que eu não conheço, que está aqui, né, por enquanto. Então, eu sou proprietária da empresa Servida Consultoria, né? Trabalhei alguns anos, muitos anos, em empresa multinacional, e hoje, nosso trabalho, basicamente, hoje 90%, o foco é Lean, implantar Lean nas organizações. Tá? Então, hoje eu convidei o Robusto, ele vai se apresentar, para a gente falar um pouquinho de Lean na área de serviços, e a gente vai citar um exemplo, né? A gente vai falar um pouquinho do Lean que a gente, na época, tivemos a oportunidade de implantar juntos lá na área de RH, com foco na área de treinamento. Ok, Robusto? Você se apresenta aí, por favor? Obrigado, Renato. É um prazer estar com você. Ter um bate-papo sobre Lean com você é agregador, sem dúvida é um ganha-ganha. Meu nome é Luiz Robusti, eu tenho 44 anos, sou engenheiro de formação. Hoje atuo na área de progresso da Michelin. Michelin é minha terceira empresa, então eu comecei minha carreira na área da indústria química. Depois tive uma passagem muito interessante no segmento da aviação. Vou explicar um pouquinho melhor. E depois fui para a Michelin na área de treinamento e desenvolvimento, que trabalhamos juntos. E hoje eu volto para a área de Lean, na área de progresso na Michelin. Então, prazer, obrigado pelo convite. Legal. Então, vamos lá. Vamos começar a falar, então, né, do que todo mundo aqui está esperando. Quando é que você começou a aplicar o Lean, Augusto? Conta aí para a gente como é que foi a sua história. Eu comecei a aplicar o Lean nessa empresa da aviação. Eu tive uma oportunidade de voltar para essa empresa, eu já tinha estagiado lá. E, na verdade, é um segmento de aviação, ela é uma empresa de airline catering, então é uma empresa que fornece comidas e bebidas para as aeronaves. É uma atividade que está dentro do aeroporto, mas ela está numa área de serviço, né, uma área industrial do aeroporto. Trabalhei 6 anos no aeroporto de Guarulhos e 4 anos no aeroporto do Galeão. Então, ela é uma indústria de alimentos, e também de logística, né? Então, tive a oportunidade de trabalhar tanto na área de produção quanto na área de atendimento ao cliente e serviço logístico. Você imagina uma atividade 90% manufatura, né? Porque é uma atividade basicamente industrial, toda a produção de alimentos, desde hortifruti, frios, cozinha, pães, padaria, confeitaria. Então, todos esses segmentos de insumos, depois eles vão para uma área de assemblagem, uma área de montagem, nos devidos pratos de cada aeronave, de cada companhia aérea, e isso vai para uma área de transporte, que aquilo tem que chegar numa aeronave. Então, sim, uma atividade de tempos de ciclo bem curto, né? Lead times muito curto, vida de prateleira de comida de 24 horas, então eu digo que foi o playground do Lean Manufacturing, onde você olhava tinha oportunidade de Lean, de ganho, porque é uma atividade muito manufaturada, né? Na época era uma empresa suíça e veio um programa que chamava-se Process Excellence. Então, eles criaram uma academia Lean, chamava Process Excellence Academy, e eu tive a oportunidade de ir para Zurich. Eu fiz esse programa da Academy em Zurich. Foram 5 módulos de uma semana, então passei 5 semanas em Zurich aprendendo os princípios do Lean. Na época, foi uma consultoria externa que fez a formação, McKinsey, uma consultoria famosa, McKinsey. E aí depois eu voltei novo, né, garotão, todo animado, cheio de energia, com os conceitos novos, para aplicar o Lean. E cometi todos os erros possíveis no início, Renato. Então, assim, eu aprendi realmente, eu tive essa base teórica que foi muito boa, mas aprendi realmente cometendo muitos erros, quebrando a cara, acertei, errei, levantei, caí. Assim foi meu início. Comecei realmente aplicando na área de produção,
Então, eu era supervisor da área de assemblagem, dessa área de montagem. Então, a gente tinha uma espécie de uma metodologia própria, um Kaizen. Cada empresa pega seus princípios e faz seu próprio método, né? Sim, Então, sim. a gente tinha um método de sete etapas, baseado em tomada de tempos, definição de VA e NVA, né? Valor agregado, não valor agregado. Aí a gente fazia a classificação de desperdício e fazia as implantações e o controle. Então, essas eram as nossas sete etapas. Bom, fizemos centenas de Kaizens, muitos deles sustentados, muitos foram perdidos. Um dos grandes erros que eu cometi nesse início foi esse: você vai achar que você faz e está resolvido, né? Então, assim, eu fazia análise, eu fazia as implantações, eu dava as ideias, eu metia a mão na massa, eu mexia no layout, e depois de uma semana aquela coisa desandou, porque o mix mudou, as pessoas mudaram, enfim, eu não fiz efetivamente como deveria ser feito. Então, quebrei muito a cara nesse início, aprendi o Lean fazendo e na área de produção e operações. Eu tive a oportunidade de implantar em restaurante, padaria. É uma área complicada, até mesmo pela rotatividade, como ela é muito grande, você acaba perdendo um pouco a cultura, né? Porque você falou, não dou continuidade aos treinamentos e à preparação das pessoas que entram, e você perde a cultura rapidamente, né? Imagina você falar para um cozinheiro que você tem que usar aquela gramatura específica de sal. Ele fala assim: meu amigo cozinheiro aqui sou eu, tá bom, eu quero pôr mais sal, e você me diz. O tempo de cocção padrão que você definiu não é o bom, eu vou mudar esse tempo. Então, na cozinha é muito difícil, realmente. Mas ali era muita atividade repetitiva. A gente produzia 14, 15 mil comidas por dia, 15 mil produtos final por dia. Então, assim, era um volume extremamente grande e foi realmente um playground do Lean para mim ali, essa aplicação. Legal. E hoje, assim, quando você fala do Lean, né, você consegue ver vantagens, né? Você falou, por exemplo, aplicou o tempo TACT, né? Você foi lá, mediu, né? Nessa questão dos serviços, quais as ferramentas que, tirando do manufacturing, né, que a Toyota lá implantou, você mais utilizou na área de serviços? O que eu mais utilizei é o VSM, mas vamos chegar lá. Eu acredito o seguinte, Renata: em todos os segmentos, em todas as atividades, todos os profissionais fazem uma coisa em comum: resolver problemas, né? Então, todos no serviço é a mesma coisa: resolver problemas para satisfazer os clientes. Então, estamos falando sempre da mesma coisa, seja em indústria, em serviço. Então, a aplicação do Lean ela é exatamente para esse fim. O Lean são princípios, né? Eu gosto de dizer que o Lean é uma forma de pensar e agir, né? Então, se você pensa e age Lean, você aplica Lean aonde quer que seja. Então, ele é totalmente aplicável em qualquer lugar. Para a gente alinhar os conceitos, eu gosto muito do Lean porque eu penso em princípios e não em ferramentas de início, né? Então, os cinco princípios do Lean: o primeiro é a ideia de valor, né? É o mapeamento do valor, é eu entender o que tem valor para o cliente, o que ele está disposto a pagar. Isso se aplica em qualquer lugar, né? Então, assim, aqui é efetivamente você ter empatia, né? Aqui você não é olhar o valor dele com seus óculos, mas efetivamente entender o que tem valor para o cliente. Depois é o conceito de desperdício, né? Ele se aplica também em todos os lugares. É você se identificar o que não é valor agregado, é desperdício. Então, como você classifica esses desperdícios em qualquer lugar? Uma fila num banco é desperdício, né? Uma fila no hospital é desperdício, né? Os retrabalhos, o sobreprocesso, a sobrequalidade, eles estão em todas as atividades, né? Num supermercado, desperdícios são enormes, né? Então, os princípios se aplicam. Depois, o terceiro princípio é o princípio do One Piece Flow, né? Do fluxo único. Fluxo contínuo, let it flow, né? Deixa fluir.
né? Em serviço é a mesma coisa. A gente pode estar falando aqui de informação, de relatório, de projeto, de treinamento. As coisas têm que fluir, você não pode demorar aquilo, então tem que fazer um de cada vez e let it flow. Isso se aplica em qualquer lugar. O quarto princípio é o fluxo puxado, né? que é muito comum para a gente na indústria, mas não saia fazendo enquanto que a próxima parte não te demande, né? Então, assim, o conceito de fluxo puxado. E o quinto princípio é o princípio de melhoria contínua, ou seja, aquela ser obcecado por sempre melhorar. Então, quando você tem esses princípios, você efetivamente pensa e age Lean. E quando você pensa e age Lean, você usa as ferramentas todas do mercado que existem, que se adaptem à sua necessidade, né? Então, eu gosto muito de pensar em princípio, porque o princípio é aquele que te move, né? Quando você vai fazer uma mudança, uma melhoria, o que mais você vai encontrar pela frente é restrição, né? É o não, isso não vai dar certo. A resistência à mudança é muito forte, né? É enorme, né? Então, se aquela coisa, eu já tentei fazer isso, rapaz, nem mexe nisso, que isso aqui não dá. E muitas delas você não vai conseguir mesmo, mas quando você tem o princípio, você guarda aquilo assim, tá bom, hoje eu não consigo, mas quando eu conseguir eu vou mudar. Porque é princípio, né? Então, assim, independente do método e da ferramenta. Então, depois eu descobri o VSM. Você fez a pergunta em ferramenta. Quando eu conheci aquele livro do Aprendendo a Enxergar, do eu já li esse livro. Acho que vale a pena você falar um pouquinho o que é o VSM, que talvez algumas pessoas não conheçam. O VSM é justamente esse que trata o primeiro princípio, que é o mapeamento do valor, né? A sigla do VSM é Value Streaming Mapping. Então, é o mapeamento do valor, do fluxo de valor no Lean, né? Porque quando a gente está falando em serviço, principalmente, as grandes oportunidades elas estão nas interfaces, né? Então, às vezes, a gente quer fazer o Lean no nosso escritório, na nossa atividade, ser mais eficaz, mais eficiente naquela nossa atividade, mas quando a gente olha o todo, é onde estão as grandes oportunidades, né? O fluxo. Será que o meu relatório que terminei aqui está sendo tratado pelo outro? Será que esse lead time até chegar no cliente ele está ajustado, está bom? Será que eu preciso gerar esse relatório da forma como ele é, né? Exato. Quais são as prioridades? Normalmente a gente não pergunta o cliente interno, a gente vai fazendo. E as prioridades também, às vezes eu tenho uma prioridade, você tem outra, mas o cliente tem a terceira. Será que a gente se comunicou? Será que a gente está trabalhando no mesmo? Será que nossos trabalhos estão cadenciados? Então, os princípios se aplicam também no serviço. Então, quando eu aprendi o Lean, o VSM, isso realmente mudou meu entendimento e minha eficácia de aplicação, porque eu aprendi a enxergar mesmo, como diz o livro, né? O livro ensina a aprender a enxergar. Eu fiz uma aplicação de VSM uma vez em compras, Renata. A gente precisava fazer uma negociação de preço, né, com o fornecedor. A gente tinha um volume muito alto de hortifruti, né? Você imagina. A gente recebia muito hortifruti todos os dias, né? E aquilo ficou um dos custos importantes. A gente começou a negociar com fornecedores para reduzir o custo de hortifruti. E eu desenhei o mapa, eu fiz a cadeia de valor com o fornecedor e fui ao Gemba. E quando eu comecei a mapear o fluxo de informação, foi muito interessante essa experiência. Quando eu mapeei o fluxo de informação, eu fui ao Gemba e comecei a perceber que a negociação que ele fazia com os fornecedores lá no Mercadão, isso em São Paulo ainda, fui lá no Mercadão ver como é que esse cara compra. Deixa eu ver o que esse cara está comprando. Sanduíche, né, de mortadela. Né? Comer um sanduíche de mortadela. Aí fui no Mercadão. Quando eu comecei a escrever o mapa da informação, eu percebi que ele comprava em caixas. E eu fazia um pedido em quilos. Né? Parece insignificante isso. Mas o que acontecia? A moeda dele era caixa. Ele nem sabia quantos quilos tinha numa caixa. Tinha uma variação enorme. Às vezes variava. Né? Quando eu pedia aquilo, quando eu comprava em quilo, ele se protegia,
porque ele tinha que fazer uma atividade, extra de a negociação dele era em caixa, ele sabia R$ 8 a caixa, R$ 6 a caixa do outro, R$ 10 a caixa do não sei o quê, e aí o meu pedido era em quilo, então assim, pô, esse cara está pedindo em quilo. Então ele chegava, ele tinha uma atividade extra de pesar e de se proteger dos preços, porque às vezes o que ele negociava era mais ou menos. Então assim, isso eu descobri fazendo um VSM, sabe? Eu falei, por que você compra em caixa? Eu falei, porque o fornecedor me vende em caixa. Eu falei, mas não quero caixa, eu quero quilo. Então, eu peso para você. Aí eu trouxe esse risco para mim, me protegi, negociamos o preço. Eu tive realmente algumas variações de quilo, mas eu me protegia com um nível de estoque mínimo, porque no dia seguinte eu ia usar. Tivemos ganhos absurdos numa negociação de compras, fazendo um VSM e desenhando o fluxo de valor, o fluxo de informação. Achei fantástico, por exemplo. Então, assim, eu apliquei VSM em compras, né? Eu apliquei recentemente também no cliente que eu estou. Na verdade, eu estou lá para implantar TPM, só que quando você começa a falar de manutenção, não tem como não envolver compras, né? E aí eu entrei em compras. E aí também coisas assim, a requisição rodava não sei qual o caminho dela até chegar na compra. Aí você, para que isso? Já foi validada e o último tinha que ser validado de novo. Essas pequenas coisas que a gente só consegue ver na hora que começa a mapear com as pessoas. Exato. Eu acho que aí é o grande diferencial também, né? E vai lá ver, né? Mapear significa mapear, você só desenha. Você só desenha depois que você foi lá e viu. Então eu fui lá no Mercadão mesmo, vi como era que era a negociação. Depois que eu voltei, comecei a desenhar e fazer o fluxo da informação. Então, realmente essa foi uma ferramenta fantástica de aplicação em qualquer lugar.